Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante, por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E por parte dos que eram tidos como por notáveis, o que na realidade eles fossem não me interessa, Deus não faz acepção de pessoas, de qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro, o dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim, em favor dos gentios. E, conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Quefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Mas quando Quefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas, quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade, sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se, procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Palavra do Senhor.